Fala galera, que bom estar aqui com vocês em mais um devocional. E se você ainda não assistiu nenhum dos nossos vídeos de devocional que a gente tem postado ao longo da semana passada, eles estão aqui no IGTV e também estão no nosso canal do YouTube. Antes da gente começar, eu quero te convidar a orar nesse momento, no caso. Onde você está aí, comece esse devocional orando, peça para que Deus te guie nesse devocional, que seu coração possa estar preparado para essa mensagem, que seu coração possa ser terreno fértil para essa mensagem. E eu peço também para que você não se distraia, prepare o ambiente, coloque uma música, não sei qual é o ambiente que você está, mas não perca o seu foco, ok? Hoje nosso devocional vai ser baseado no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 24. Conta a história do filho pródigo. Nós vamos começar ali. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidades. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou para a casa do meu pai. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. E então saiu dali e voltou para a casa do seu pai. Quando o rapaz estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Versículo 22. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festa, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Esse é o texto que a gente vai refletir hoje. Sobre essa história que a gente vai refletir hoje. E muitas vezes a gente tem sido como filho pródigo. A gente fica insatisfeito com a vida que a gente está levando. Há quem fica insatisfeito com a vida que a gente leva na casa do nosso pai e decide literalmente tomar o controle e viver da vida que ela quer. E aí, enquanto eu estava estudando, eu pensei, caraca, se você for perceber, o pai dividiu a herança e deu para os 2. Ele não deu só para o filho que foi embora, ele deu para o filho que ficou também. E aí que eu vejo que existem pessoas que, sem focar muito no filho mais velho, mas eu vi como se fosse 2 grupos. O grupo de pessoas que vive de acordo com tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, que vive na casa do seu pai, sabendo que tudo lhe é lícito, mas nem tudo o convém. E tem um outro grupo que estava vivendo na casa do pai, só que talvez ficou insatisfeito porque não podia fazer o que ele queria ou sei lá o que. E aí vem o grupo de que a gente só vive uma vez. E eu fiquei pensando muito nisso e o texto, a história, a parábola do filho pródigo conta como foi a vida do filho pródigo depois que ele saiu da casa do pai. Depois que ele decidiu viver do jeito dele, pediu a parte da herança dele e foi para um país distante. Caraca, é triste, porque a Bíblia fala que ele começou a viver uma vida de pecado.
E é isso que acontece quando a gente sai da casa do nosso pai, quando a gente está muito longe, a gente começa a viver uma vida de pecado. Porque quando a gente vai para longe, a gente abandona a oração, a gente abandona a leitura da palavra e tudo isso colabora literalmente para que a gente peque e vive uma vida de pecado. Também diz que ele desperdiçou tudo o que ele tinha, ou seja, mesmo com a herança, com tudo que ele tinha, que ele ganhou do pai, ele não teve sabedoria para usufruir daquilo, ele não soube administrar aquilo e desperdiçou. A Bíblia diz que ele desperdiçou a herança que ele tinha ganhado, tudo que ele tinha. E em diante, a gente vê que tudo começou a ficar muito mais difícil. Entende? Eu não acredito que que o tempo dessa parábola, digamos assim, aconteceu de um dia para a noite. Então eu vejo que o sofrimento do filho pródigo, ele foi grande. Até ele voltar para a casa do pai foi grande. Porque ele decidiu, gente, ele chegou em um nível, às vezes a gente chega em um nível que a gente se submete a coisas tipo, caraca, velho. E ele se submeteu, ele desejou comer comida dos porcos. No meu interior, comida de porco é tipo lavagem. Sabe que a lavagem é tudo aquilo que a gente não come, tudo aquilo que sobra do nosso prato é colocado num balde, talvez misturado com uma ração e dado aos porcos. Então, era uma comida que ninguém queria, mas ele desejou comer. Então, às vezes, quando a gente está longe, a gente vai desejar aquilo que ninguém deseja, sabe? Por a gente estar numa situação tão horrível, a gente vai desejar aquilo que ninguém queria. E aí, comer, talvez, né, porque do contexto, aquilo que ninguém queria. E aí, caindo em si, isso é o que me chama mais atenção durante a leitura do texto. Caindo em si, nossa, depois de muito tempo, caindo em si. É tipo um estalar de dedos, tipo, caraca, na casa do meu pai, os empregados têm comida de sobra. De sobra. E o que me faz pensar é que talvez esse período de fome talvez possa ter chegado lá também. Por mais que da distância, né, do país longe e tal, talvez possa ter chegado lá. Mas o pai soube administrar tanto a comida quanto tudo que tinha ali. Ele soube administrar. Tanto que não somente ele e os filhos tinham comida, mas também os empregados tinham comida de sobra. De sobra. Ninguém passava fome. Então, é uma coisa pra gente refletir também. Na casa do nosso pai, por mais que chegue a dificuldade, a gente sempre vai estar pronto para passar por ela. Porque o nosso pai nos preparou para passar por isso. Entende? E é isso. Seguindo o texto, a Bíblia diz que ele caiu em si, voltou, pensou, pequei contra Deus e contra o Senhor, né? Pensando, não sou mais digno de ser chamado seu filho. E aí decide voltar. E aí é uma parte que eu quero muito que vocês prestem atenção. Que diz, enquanto que ele estava longe, o pai o avistou. Tipo, tava longe pra caramba, o pai viu que ele tava chegando e correu, movido de pena. Movido de pena, correu e o abraçou e o beijou. E isso é muito lindo, porque ele deu tudo aquilo que o filho não tinha ganhado por muito tempo, né? O carinho, o amor do pai, tipo, físico, aquilo. E, cara, é assim que Deus fica quando alguém sai da casa dele, entende? Ele não dorme, ele não descansa, enquanto aquela pessoa não volta. E o tratamento é diferente. Entenda. Visualize comigo. Tudo que o filho pródigo passou estava estampado nele. As roupas não eram mais a mesma que ele tinha saído. O cabelo não era mais, tipo, deveria estar enorme. Ele estava todo mal cuidado, talvez
com muita fome, desidratado. Era visível o que ele tinha passado. E caraca, isso me mostra o tratamento do pai nos versículos seguintes também, que é muito interessante, porque ele chegou e falou, né, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor também, e só que o pai, ele não falou mais nada. Ele não falou nada, ele correu, abraçou, beijou e não falou nada. E aí, eu penso que na volta para casa, o pai fez exatamente o que o pastor de ovelhas fez com a ovelha perdida, que está no mesmo capítulo, no versículo 5. Diz que quando o pastor a encontrou, ficou tão contente que colocou ela nos seus ombros e voltou. E aí eu penso que foi da mesma forma, entende? O pai, sei lá, o filho chegando, o pai caiu no chão, não sei, mas o pai ajudou, voltou com ele nos seus ombros, entende? E chegando lá, ele não quis saber mais nada, ele falou, depressa, tragam a melhor roupa, traga um anel e traga uma sandália para colocar nele. Matem um bezerro, porque hoje vai ter festa. Meu filho estava morto e viveu. Meu filho estava perdido e foi achado. A gente tem que celebrar isso. E é isso que acontece quando a gente se arrepende, quando a gente decide voltar para casa do nosso pai. Nosso pai nos pega, nos coloca nos ombros e nos leva para casa. E tira essa roupa que mostra o que a gente viveu e nos dá uma roupa nova, uma roupa que diz, essa roupa que você estava lá, essa roupa que você chegou na minha casa, ela não vai ser a sua realidade. A sua realidade vai ser a partir de agora, e por isso você vai receber uma roupa nova. Você não vai viver aqui com as roupas que você estava lá. O retrato que você viveu lá, a realidade que você viveu lá, não é a realidade que você vai viver aqui. Você precisa de roupas novas. E o pai dá roupa nova, dá anel, e isso a gente pode até fazer um outro devocional, porque há um significado para a roupa, para o anel e para a sandália. Então, naquele momento ali, o pai acolhe o filho na própria casa. E ele faz com que o filho se sinta em casa, como filho, não como um empregado. Por isso a sandália, por isso o anel. Entende? Porque ele não poderia ser tratado como os outros. Não, ele era filho. Ele é filho, ele vai ter tratamento como filho. E é com isso que eu fecho esse devocional. Eu quero muito que você pense sobre isso, em especial a última parte, na hora que ele chega, na hora que ele decide voltar para a casa do pai, que ele se arrepende e decide voltar para a casa do pai. Eu quero muito que você reflita nessa parte e quero muito que você veja qual foi a reação do pai quando viu o filho. O pai não repreendeu, o pai não teve uma outra atitude a não ser uma atitude de amor, de saudade. Ele correu e abraçou e beijou. Entenda a falta que o filho estava fazendo para ele. Então, é isso. Não sei aonde você está nessa parábola, mas eu quero que você entenda que sempre o seu pai vai estar te esperando, ou o seu pai está te esperando. E entenda que você vai ser tratado como filho, porque você é filho, e ninguém pode tirar isso de você, essa sua identidade. Ninguém pode tirar a identidade de filho que você tem. Então, entenda, volte para casa do seu pai, o tratamento lá é diferente, sabe? Por mais que você passe necessidade, vai ser diferente, porque você tá na casa do seu pai. Entenda que as coisas vão ser diferentes. A roupa que você tava, que mostrava a realidade que você viveu, não vai ser a mesma roupa, vai ser uma roupa nova, né? Você vai estar pronto para viver algo novo, então merece roupas novas. Então, visualize isso, reflita sobre essa palavra e espero muito que o Senhor tenha falado com você. Espero muito que essa palavra tenha ficado no seu coração. Se você foi abençoado, não deixe de abençoar uma pessoa também. Compartilhe, envie o link desse vídeo, compartilhe para as pessoas, entende? E é isso. Fiquem com Deus e Deus abençoe.